Fala galera, beleza? Pessoal, vamos continuar falando sobre eletroquímica, né? Mais especificamente sobre pilhas, tá? E aí, nesse momento, a gente vai falar basicamente sobre o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Falamos também sobre potencial de redução e a gente vai finalizar, galera, a aula pensando em cálculo de DDP, tá? Então, essa aula de pilhas é uma aula mais tranquila, tá? Bem suave, só para que tu entenda alguns conceitos que são importantes e aplique, né, esses conceitos, tá? Então, olha só, galera, a primeira coisa, é importante a gente entender o eletrodo padrão de hidrogênio pelo fato de, às vezes, esse contexto, né, ser cobrado na tua prova, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender aqui é o significado do termo padrão, né, da palavra padrão. Quando nós pensamos dentro do contexto da eletroquímica, tá, o estado padrão, galera, indica aí algumas coisas que a gente deve saber, né, para concentração, para pressão, para temperatura, tá? Então, é muito válido que você entenda aí o estado padrão, tá? Primeiramente, quando a gente pensa no estado padrão, nós devemos assumir que a concentração daqueles participantes que se encontram em meio aquoso tem que ser de 1 mol por litro, tá? Então, no estado padrão, a concentração dos íons no meio aquoso tem que ser 1 mol por litro. Se tiver gás envolvido no processo, que nem aqui a gente vai observar a presença do gás hidrogênio, né? A pressão do gás, galera, tem que ser de 1 atm. Em termos mais técnicos, tá? Utilizando uma linguagem mais atual, a gente usa bar para representar a pressão, tá? Então aqui eu estou usando ATM, as provas usam mais ATM, tá? Então quando tem gás envolvido, os caras fornecem a pressão mesmo em ATM, tá? Só que saber tá aqui, quando a gente pensa dentro de um contexto mais técnico, tá? A gente usa um bar, e um bar é aproximadamente 1 atm, tudo bem? Daí nós temos a temperatura no estado padrão sendo 25 graus Celsius, tá? Então quando se pensa em estado padrão, concentração de 1 mol por litro, pressão de 1 atm, um bar, tá? A gente vai falar muito de atm, e temperatura de 25 graus Celsius. Agora, o que acontece basicamente, galera? Considere que aqui a gente tem um meio ácido, tá? Nós temos aí, então, predominância de íons H+, nesse meio, né? Então, nós temos ali um meio ácido. Esse meio, galera, está junto, tá? Está contido dentro de um sistema aquoso aqui, e aí existe mergulhado nesse meio aquoso um eletrodo de platina. A gente vai dizer que a platina é um eletrodo inerte, tá? A platina serve apenas como condutor, basicamente. Tá? Então a platina não vai oxidar e não vai reduzir. A platina não acontece nada com ela, tá bom? Então aqui, pessoal, nós vamos ter um eletrodo inerte. Quando a gente coloca gás e hidrogênio aqui dentro, quando a gente borbulha o hidrogênio aqui dentro, a gente vai observar aqui a redução do H+, e, consequentemente, a oxidação do hidrogênio. Sim, galera, a gente pode olhar aquele processo ali em dois sentidos, né? E é importante que a gente tenha essa visualização de fato, tá? Então, olha só, quando você olha aqui da esquerda para a direita, você observa o hidrogênio antes da seta. Desculpa, hidrogênio não, né? Os elétrons antes da seta. E quando nós temos elétrons antes da seta, significa dizer, galera, que nós temos ali um processo de redução, tá? Então, no sentido direto, que é o sentido da esquerda para a direita, tá? Nós temos um processo de redução, tá? Agora, quando a gente pensa no sentido inverso, né, que é a direita para a esquerda aqui, nós temos o H2 virando H+, e liberando elétron. Quando a gente pensa no sentido inverso, galera, o elétron está depois da seta, beleza? Então nós temos aí um processo de oxidação, processo de perda de elétrons. Tranquilo? Só que aí olha o detalhe, quando a gente joga gás e hidrogênio aqui dentro, quando a gente borbulha o hidrogênio aqui dentro, a gente vai observar que o H+ vai reduzir e que o H2 vai oxidar. Conclusão, galera, nós temos ali um processo de oxirredução, né? Nós temos a espécie que está reduzindo, a espécie que está oxidando, mas o mais importante é você saber que o potencial envolvido nesse processo é igual a zero. Então, quando a gente mede aqui a tendência do H+ receber elétron, ou a gente mede a tendência do H2 perder elétron, esse potencial, que é o que mede essa tendência, basicamente, é zero, tá? E aí, por que é zero, né? Por que é zero? Isso é uma atribuição, galera. Os caras poderiam ter dito que isso aqui era 500, tá? Poderia ser 500. E aí, todos os outros potenciais seriam determinados a partir desse padrão, que seria o 500. Mas não, a gente assumiu que o padrão aqui, galera, que o potencial padrão de hidrogênio, o eletrodo padrão de hidrogênio, teria como potencial zero.
Então todos os outros potenciais serão medidos a partir desse eletrodo, tá? E os valores que nós temos aqui, pessoal, usam isso aqui como referência. Então, por exemplo, se o potencial de redução do íon cobre 2+, é mais 0,34 volts, significa dizer que ele é superior ao do hidrogênio 0,34 volts. Beleza? Se o potencial aqui do zinco, ó, de redução do zinco 2+, é menos 0,76 volts, significa dizer que em comparação com o padrão, ele está abaixo do zero, menos 0,76. Tranquilo? Então isso aqui acaba sendo uma referência. Ai, não, mas como que se chegou no zero? Não, galera, isso aqui é uma atribuição, foi definido assim. A gente vai assumir que o eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial zero, isso é uma referência. E a partir dele a gente mede o potencial dos outros. Tá? Então, por exemplo, a prata é 0,8, então significa dizer que o potencial da prata está aqui para cima, 0,8. Beleza? Aumenta 0,8 para chegar na prata. Tá? Alumínio é menos 1,66, então nós temos o alumínio aqui para baixo, ó, menos 1,66. Beleza? É tudo comparando com a referência que é o zero. Tá? Então, nessa ideia, é importante a gente agora conceituar esse potencial de redução. O que é potencial de redução? Primeira coisa, galera, quando a gente pensa em potencial de redução, a gente vai representar isso aqui assim, ó, é bolinha head, tá? É bolinha head. Potencial de redução, e além disso, saiba que essa bolinha indica que isso aqui está no estado padrão, tá? Que obedece a essas características que a gente viu inicialmente, beleza? O que é o potencial de redução? Potencial de redução nada mais é do que a tendência mostrada em números, tá? Basicamente, de uma espécie reduzir. Então, vamos escrever de forma simples, galera. A gente vai dizer que o potencial de redução vai mostrar pra gente a tendência de uma espécie reduzir, tá? A tendência em reduzir. Beleza? Agora, galera, o que a gente precisa visualizar aqui é o seguinte, eu te dou aqui uma série de potenciais de redução. Uma série de potenciais de redução. E quando você olha para eles, eles são diferentes. E se o potencial mostra a tendência de uma espécie reduzir, então significa dizer que quanto maior for o potencial de redução, maior é a tendência dessa espécie reduzir, né? Então aqui vamos tentar montar um esquema, ó. Quanto maior o potencial de redução, tá? Maior é a tendência dessa espécie em reduzir. O que significa dizer, pessoal, basicamente, que mais facilmente essa espécie atuará como um agente oxidante, né? Então aqui nós vamos ter agentes oxidantes mais fortes, tá? Então, para ser um oxidante cada vez mais forte, nós precisamos de espécies que apresentem potenciais de redução cada vez maiores, porque aí elas vão ter tendência em reduzir cada vez maior. Beleza? Ah, mas o inverso. O inverso é válido. O inverso, galera, é quanto menor o potencial de redução, menor é a tendência em reduzir. O que significa dizer que maior vai ser a tendência em oxidar. E aí a espécie vai atuar como um bom redutor, né? Mais fortemente redutora é aquela espécie. Deu para pegar a ideia? É isso aí. Tá? Agora, quando a gente olha para isso aqui, galera, para esses dados que eu forneci aqui para vocês, isso é tão importante, tá? Isso aqui é dado tabelado, você não tem que decorar isso não, isso vem na tua prova. O que você tem que fazer é apenas interpretar, tá? A prova vai colocar bem assim, olha, eu quero que você monte a pilha de cobre com zinco, pilha de alumínio com prata. Você vai ter que montar, né? E você vai montar a partir desses dados aqui. Primeiro, eu quero que a gente monte as pilhas. Depois a gente vai falar do cálculo da DDP dessas pilhas. Tudo bem? Então, olha só. Primeiramente, aqui nós temos os potenciais de redução para cada uma dessas semi-reações de redução. O que eu quero que vocês visualizem, galera, e internalize isso, tá? Por que eu estou dizendo que aqui nós temos potencial de redução? Porque, olha, em todos os casos, os elétrons aparecendo antes da seta, ó. Elétron antes da seta, em todos os casos. E sempre que o elétron está antes da seta, o elétron está sendo recebido, está tendo ganho de elétrons. Então, reação de redução, semi-reação de redução. Tá? Então, muita atenção com isso. Então, aqui nós temos potenciais de redução. Atenção com isso. Agora, quando a gente pensa aqui, galera, na pilha formada por cobre e zinco, você vai comparar aqui, ó, o cobre e o zinco, tá?
Só que nunca esqueça que quando um oxida, né, o outro reduz. Então você tem que escolher aqui quem vai oxidar, quem vai reduzir, basicamente. Beleza? Então nessa ideia, o que a gente precisa enxergar aqui, galera? O que a gente precisa enxergar é, comparando cobre e zinco, né? Aqui os dois, ó, cobre e zinco. O potencial de redução do cobre 2+, note que esse valor aqui, ó, de potencial é pro íon, tá? É pro íon, beleza? É pro íon. Não é para espécie neutra, não, é pro íon, beleza? Então o potencial de redução do íon cobre 2+ é mais 0,34 volts. O potencial de redução do zinco 2+ é menos 0,76 volts. Daí você vai comparar esses dois potenciais e ver entre cobre e zinco, quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar. É isso, tá? Então, galera, comparando aqui cobre e zinco, pergunto, quem reduz? Quem reduz é a espécie de maior potencial de redução. E quem tem maior potencial de redução aqui é o íon cobre 2+. Então, o íon cobre 2+ vai reduzir. Só que para que o íon cobre 2+ reduza, o zinco tem que oxidar. Aí você vai ter que pensar no átomo neutro oxidando, na espécie metálica oxidando. Lembra que o íon sempre está em meio aquoso e a fase sólida, né, a placa que constitui esse metal aqui, né? Então o zinco está na placa. Então o metal da placa oxida e o íon que está em meio aquoso reduz. É isso. Beleza? Então nessa ideia, galera, o que a gente vai tentar visualizar aqui? Primeiro, nós temos aqui, ó, essa espécie que vai reagir sofrendo redução, tá? Então essa espécie aqui vai reduzir e essa espécie aqui vai oxidar. Beleza? É isso que a gente tem que assumir. Tá? Então nessa ideia, pessoal, o que a gente vai pensar? Eu quero que a gente use aqui nesse momento, antes de montar as equações, tá? Aquela notação de barras. Quando a gente pensa na notação de barras, deixa eu colocar bem aqui para você lembrar, ó. A gente vai colocar quem oxida, 2 barras, quem reduz. Beleza? Lembra que aqui, ó, a gente tem a espécie que oxida e a espécie oxidada. Aqui a gente tem a espécie que reduz e a espécie reduzida. E isso aqui, ó, representa a ponte salina, tá? Então o que eu quero que a gente faça é essa notação, não a equação, não agora, tá? Então aqui a gente vai pensar nessa notação por enquanto. Pensando nessa notação de pilhas aqui, ó, vamos montar de cobre com zinco. Primeiro quem oxida, galera? Quem oxida é o zinco. O zinco sólido vira zinco 2+. Lembra que o íon está em meio aquoso, né? A gente separa por barra aqueles componentes que estão em fases distintas, né? Então isso aqui é sólido, isso aqui é aquoso. Então eu separo por uma barra. Daí, galera, nós temos aqui a reação de oxidação. Aí eu coloco 2 barras, né? E essas 2 barras indicam a ponte salina, né? Então tá aqui a ponte salina. Aí vem quem reduz agora. Quem reduz? Cobre 2+. Então a gente vai ter aqui, ó, cobre 2+. Lembra que íon tá em meio aquoso, tá? Em meio aquoso. Beleza? Virando cobre 0. Tranquilo? Agora, note que aqui, ó, a gente tem aquoso e o cobre 0 é sólido, né? Mudança de fase. E se nós temos aqui componentes em fases distintas, separa por uma barra. Tá? Ah, tem que ser vertical? Não, a gente pode colocar uma barra aqui, ó, na diagonal. Beleza? Então nessa ideia, pessoal, nós temos aí a montagem da pilha de cobre com zinco. Tá? Agora, a gente poderia pensar na equação global do processo. A gente poderia escrever isso aqui na forma de equação química mesmo, que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Agora, vamos montar aqui a pilha de alumínio com prata? Quando a gente pensa em prata e alumínio, galera, olha o potencial de redução aqui para o íon da prata, olha o potencial de redução para o íon do alumínio. Quem é que vai reduzir? O da prata, porque o potencial de redução dele é maior, beleza? Então o alumínio oxida. Agora preste atenção nisso, não esqueça, tá? Nós devemos assumir assim, ó. Essa espécie aqui é a espécie que reduz, tá? É a espécie que reduz. E essa espécie aqui, ó, é a que oxida. Lembra que quem oxida é o metal que está na placa, né? Então é o metal reduzido, é o alumínio. Show de bola? Então nessa ideia, galera, pensando aqui na pilha da prata com alumínio, vai? Nós podemos escrever isso aqui assim, ó. O alumínio 3+, que está em meio aquoso, vira alumínio... Opa, desculpa. Vamos lá, a gente tem que pensar na oxidação, né?
oxidação primeiro. Então aqui nós vamos assumir que o alumínio 0, que é o alumínio da placa, né? Al0, vira Al3+, que íon, né? Está em meio aquoso. Então aqui nós temos a oxidação, de 0 para 3+. Daí a gente coloca a ponte salina, tá? E aí a gente vai agora colocar a reação de redução. Na redução, o que a gente tem? Ag+, que é o íon da prata, meio aquoso, virando Ag0, a prata metálica. Beleza? Então aqui nós temos quem oxida, quem reduz. Tranquilo isso? Deu para pegar a ideia? Agora, o ideal, galera, é que a gente trabalhe pensando nas equações químicas, tá? Então, primeiro a gente pensou nessa notação aqui. Nessa notação que é muito importante para vocês. É bom saber. Muito bom, por sinal, tu saber montar isso aí, tá? Agora, a gente precisa trabalhar com a montagem da equação. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiramente, você concorda comigo que a gente não faz balanceamento para montar pilha através dessa notação? Não, não fazemos. Agora, quando a gente pensa em equações químicas, de fato, a gente precisa fazer balanceamento, tá? Vamos nessa? Deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente prosseguir, tá? Rapidão. Pessoal, primeiramente, vamos montar a pilha que a gente montou aqui primeiramente para cobre e zinco, tá? Quando a gente pensa na pilha cobre e zinco, nós temos ali duas reações, né? Nós temos aqui a oxidação e nós temos a redução, tranquilo? Então aqui, pessoal, a gente vai montar a semi-reação de oxidação, tá? SRO, semi-reação de oxidação. E aí a gente vai montar a SRR, né, que é a semi-reação de redução, tudo bem? Agora, quando a gente pensa na oxidação, lembra que as reações de oxidação e redução ocorrem simultaneamente, tá? Não esqueçamos disso, galera, nunca, tá? Então, quando uma acontece, a outra está acontecendo simultaneamente, tá? Então, quando a gente pensa na oxidação entre cobre e zinco, tá? A gente vai observar que o zinco oxida. E quando o zinco oxida, a gente vai ter aqui, ó, zinco 0, que é zinco metálico, zinco sólido, tá? Oxidando, e quando nós temos a oxidação do zinco, ele vira zinco 2+ em meio aquoso, íon está em meio aquoso, e aí ele libera 2 elétrons. Beleza? Agora vamos pensar na semi-reação de redução. Quem reduz não é o cobre 2+. Se o cobre 2+ reduz, a gente vai ter aqui, ó, cobre 2+, que está no meio aquoso, vai receber 2 elétrons, e aí nós teremos a obtenção de cobre 0, né, que é o cobre metálico. Beleza? Então, nessa ideia, galera, o que a gente vai poder assumir? Nós temos duas reações, duas etapas, duas semi-reações. E sempre que nós temos duas ou mais etapas em um processo, a gente pode montar a equação global desse processo, né? Então, como que a gente deve montar a equação global? Primeiro, a equação global é montada através da soma das etapas, tá? Então a gente vai somar aquelas etapas para determinar a equação global. Tranquilo? Então vai lá, ó, somando as etapas, elétron aqui, ó, 2 elétrons antes da seta, elétron aqui, 2 depois da seta, a gente corta o elétron. E o resto a gente reescreve. Note que na equação global o elétron não aparece. Nunca. Se você cortar e sobrar elétron, refaça o balanceamento, tá? Então aqui o que a gente vai ter como equação global? O zinco metálico da placa em contato com o íon cobre 2+, beleza? Que está no meio aquoso. O zinco oxida, o cobre 2+ reduz, e aí nós vamos ter aqui, galera, a obtenção de zinco 2+ em meio aquoso e cobre 0. Lembra que o cobre 0 é cobre metálico, é o cobre que está na placa. Tá aí a equação global. Agora, além disso aqui, galera, é importante a gente definir quem é agente oxidante e quem é agente redutor do processo. Tá? Então vamos lá, ó. Quem é que atua como agente oxidante? Tá? Quem é que atua como agente oxidante e quem é que atua como agente redutor aqui nesse processo, tá? Lembra que oxidante é quem reduz e redutor é quem oxida, tá? Quem é que está reduzindo aqui, galera? Cobre 2+. Cobre 2+ é quem reduz.
tá? O cobre aqui, galera, é a espécie reduzida, mas quem reduz de fato é o cobre 2+. Quem oxida? Quem oxida é o zinco. O zinco 2+ é a espécie oxidada, mas quem oxida de fato é o zinco. Portanto, o agente oxidante é o cobre 2+, e o agente redutor é o Zn0, que é o zinco metálico. Show de bola isso aí, belezinha? Maravilha, galera. Então agora, depois de ter definido aí essa pilha, né, de zinco com cobre, a gente define a pilha de alumínio com prata, tá? E quando a gente pensa na pilha alumínio-prata, o que tu tem que fazer antes de mais nada, galera? Balanceamento, não é verdade? Por que tem que fazer balanceamento? Porque a quantidade de elétrons envolvidos aqui no processo tá diferente, pô. Tem que igualar, tá? Mas antes de fazer balanceamento, vamos montar as coisas. Lembra que o potencial de redução do íon da prata é maior? Então aqui nós temos a semi-reação de redução. E aí, como o íon da prata vai reduzir, o alumínio oxida, né? Então a gente vai ter que pensar nessa equação aqui inversa, né? Que é a oxidação do alumínio, tá? Então, sendo assim, a gente vai escrever aqui, ó, SRO e SRR, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Oxidação, galera, primeiro, alumínio, tá? Então aqui nós vamos ter o Al0, que é o alumínio metálico sendo oxidado, produzindo Al3+, íon está em meio aquoso, liberando 3 elétrons. Ótimo. Agora, semi-reação de redução. Tu vai pensar na prata, beleza? No íon da prata, né? Então aqui a gente vai ter Ag+, íon em meio aquoso, recebendo elétron, e aí nós teremos a obtenção de Ag0. Maravilha? Agora, qual é o grande detalhe, galera? O grande detalhe é você perceber que aqui libera 3 elétrons, aqui recebe um elétron. Não pode montar a equação global desse jeito, tá? Por quê, galera? Porque a reação de oxidação e de redução ocorrem simultaneamente. E se elas ocorrem simultaneamente, a quantidade de elétron liberada tem que ser igual à quantidade de elétron recebida. Então tem que fazer o balanceamento. Beleza? Olha que simples fazer isso. Você concorda comigo que nós temos aqui, galera, 3 elétrons sendo liberados e 1 sendo recebido? A quantidade de elétron liberado tem que ser igual à quantidade de elétron recebida. Então aqui, ó, para igualar, você multiplica por 1 e aqui você multiplica por 3. É meio que você multiplicasse invertida a quantidade de elétrons, né? Para tornar igual a quantidade de elétron envolvida na oxidação com a quantidade de elétron envolvida na redução. Multiplicando aqui por 1, permanece do mesmo jeito. Multiplicando aqui por 3, a gente vai ter 3 Ag+, 3 elétrons, 3 Ag. Beleza? Ah, Emanuel, beleza. Então a gente multiplicou a equação por 3, então a gente tem que multiplicar o potencial por 3. Nunca faça isso, tá? Aqui é volt só, não é volt por mol não, tá? É volt. Então você pode multiplicar a equação por 10, por 30, por 50, que o potencial permanece o mesmo, tá? Não multiplique o potencial quando você fizer o balanceamento das equações. O potencial é o mesmo. Tranquilo? Beleza. Então agora sim você pode prosseguir, né? Você pode pegar aqui, galera, vamos lá. Elétrons antes da seta, 3. Elétrons depois da seta, 3. Cortou. E aí você resolve a equação global aqui do processo. Equação global, Al0 em contato com 3 Ag+, que está em meio aquoso, ó. Daí nós teremos a obtenção de Al3+ em meio aquoso. E além disso, nós temos 3 Ag0. Perfeito, é isso. Agora, só falta a gente definir quem é que atua como agente oxidante, tá? Quem é que atua como oxidante e quem é que atua como agente redutor desse processo, tá? Vamos lá, galera. Quem é que atua como agente oxidante? Quem é que reduz? Quem é que reduz aqui, ó, é Ag+. Então, agente oxidante é Ag+. Quem é que atua como agente redutor? É quem oxida. Quem é que oxida? O alumínio 0, o alumínio metálico, o alumínio sólido, tá? Então, aqui nós temos que o redutor é o Al0. Tudo bem, galera? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos parar por aqui nesse vídeo, tá? Daí, no próximo, a gente prossegue falando de cálculo de DDP e aspectos termodinâmicos, né? Que é o ΔG, basicamente relacionado com o potencial. Tranquilo? Tamo junto, valeu demais, até daqui a pouco. É nóis!